acho que algo que todo mundo precisa entender é como se dá essa jornada de compra com o cliente. Tu pode explicar um pouco melhor pra gente? Legal. O portal DataZap contratou uma agência que chama Abra Inc., que hoje é a maior fornecedora de dados para o nosso mercado. E a Abra Inc. desenvolveu um estudo, uma pesquisa que chama de exatamente a jornada de compra imobiliária. E nesse estudo, a gente conseguiu perceber que o maior tempo gasto na jornada de compra está na conciliação entre juntar, né, aquela equação tradicional, o que eu quero com o que eu posso. Os clientes perdem nessa jornada, conciliando o que eles querem com o que eles podem, até 78% do tempo. E o restante, né, você vê que sobra 22% tomando uma decisão. Então o desafio do corretor hoje é justamente ajudar o cliente a conciliar essa equação, que ele quer com o que ele pode. Porque geralmente o cliente, quando ele chega ao mercado imobiliário buscando um novo lar ou até mesmo um investimento, ele tem uma expectativa alta sobre o que ele está buscando e que geralmente não conversa tão bem com o bolso dele. Então acho que o corretor precisa olhar isso com mais carinho e sensibilidade, porque se você conseguir ajudar o seu cliente a encontrar a harmonia nessa equação, com certeza os 5% dessa operação está no seu bolso. E falando sobre os empreendimentos, qual é o papel da estética na compra, na tua opinião? Olha, a estética ela é muito importante na compra, pois ela tem que atender o gosto pessoal do cliente, né? E a gente percebe que o Brasil ele é um país quase continental, então o gosto é múltiplo, né? Mas eu tenho entendido que a estética contemporânea e moderna hoje ela tem uma aderência maior junto a esse cliente mais jovem, né? Porque hoje a classe consumidor do nosso mercado está concentrada ali entre 25 e 38 anos. Hoje é a idade que mais consome no nosso mercado e esse jovem ele está ancorado, né, numa estética mais contemporânea e moderna. Então são empreendimentos que ofereçam cores mais neutras, né, mais tradicionais, muito vidro e iluminação. São aspectos que realmente fazem com que o imóvel seja escolhido ou deixe de ser escolhido. Avaliando o cenário, fala pra gente sobre o nicho e o microambiente que o corretor precisa estar inserido. Acho que tem muita gente com dúvidas sobre isso. Essa é uma parte muito importante, Jéssica, porque a cultura atual do mercado imobiliário, ela se apoia muito na ideia final da jornada de compra. Então, se observa isso na prática olhando os sites imobiliários, o próprio Instagram das imobiliárias. Se você olhar na íntegra, o que é divulgado ali são só imóveis. Então, se você abre um site, só tem imóveis, terrenos, né? Só o fundo do funil. E a gente precisa entender que a jornada de compra ela não inicia no imóvel. A primeira coisa que um cliente compra junto ao mercado imobiliário é a cidade. E aí, depois que ele escolheu a cidade que ele vai morar, ele dá atenção ao bairro. E o bairro ele influencia muito na capacidade financeira. Depois que ele entendeu qual é o bairro daquela cidade, consegue receber o bolso dele, né? Porque consumo é ditado por bolso. Essa é uma informação e um estágio bem importante. Depois que ele escolheu o bairro, aí sim ele vai buscar o imóvel. E ele vai entender se ele consegue comprar uma casa, se é uma casa num condomínio, se é um apartamento, qual é o nível desse apartamento e tudo mais. Então, hoje, na prática, o mercado imobiliário como um todo só atua no fundo do funil. E aí eles têm um nível de competição muito grande. Então, quando você, como gestor imobiliário, como corretor, percebe que a primeira coisa que o cliente está comprando é a cidade, você passa a vender essa cidade, né? E a segunda coisa que ele está comprando é o bairro, você passa a vender esse bairro, você encontra esse cliente numa fase diferente do que toda a sua concorrência. Então, seu nível de eficiência e de resultado aumenta naturalmente.
E continuando, na prática, qual que é a estratégia, Jéssica? O corretor ele precisa escolher uma única cidade para trabalhar, ok? Depois que ele escolheu essa cidade, ele precisa escolher um bairro dentro dessa cidade, porque é difícil você entender de todos os bairros e ser especialista em tudo, perfeito? E aí dentro desse bairro, você representar os imóveis ideais, imóveis que você mesmo moraria, por exemplo. Porque se eu sei que a primeira coisa que o cliente compra é a cidade, eu estou vendendo aquela cidade e não uma outra, ok? Você precisa justificar por que comprar na cidade A e não comprar na cidade B, perfeito? Você justifica isso, vendendo A. E aí logo você justifica por que ele deve escolher aquele bairro A e não o bairro B, perfeito? E aí depois disso, naturalmente, ele vai te explicar assim, o que você tem para me oferecer nesse bairro. E aí você vai encontrar esse cliente em outras fases dessa jornada de compra, com menos concorrência e com uma aderência de relacionamento muito superior.